Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A Ucrânia vence a Terceira Guerra Mundial. É um título, talvez vocês achem polêmico, mas vocês já vão entender por que eu dei esse título a esse trabalho. Neste vídeo nós vamos revelar como a Ucrânia se tornou o pilar central da segurança global, enfrentando a máquina de guerra híbrida, de guerra criminosa de Vladimir Putin. Vocês vão entender como a tecnologia militar de Kiev e a destruição da logística russa estão forçando o Kremlin ao colapso total, enquanto o mundo observa a queda de um império. Inscreva-se, você que não é inscrito, porque aqui você vê a verdade. Peço a todos que deixem o like e compartilhem, porque a Ucrânia não está apenas defendendo o seu solo, ela está protegendo o futuro da civilização contra essa tirania despótica da Rússia. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A visão estratégica da Ucrânia contra o eixo do mal. Vou começar desenvolvendo o tema central que eu fiz lá embaixo desse título. A guerra na Ucrânia não é um conflito isolado, mas, na minha visão, é o epicentro de uma instabilidade global orquestrada pela Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky foi claro ao afirmar que Putin iniciou a Terceira Guerra Mundial, anos atrás, utilizando a Ucrânia como seu primeiro alvo. Enquanto líderes ocidentais ainda buscam saídas diplomáticas e cessar-fogo temporário, a Ucrânia entende que o inimigo comum por trás dessas crises globais é Moscou. E eu sempre tenho dito para vocês em outros vídeos, quando eu faço uma análise sobre isso é o que o presidente Zelensky já tem falado, né? E acho que eu falei isso, antes dele falar isso. Porque ele tem a ver com a crise no Oriente Médio, ele tem a ver essa da Ucrânia, principalmente as tropas russas que estão lá, ou seja, as crises na África, lá no Sudão. As tropas dele se metem em tudo, né? Então, ele tem a ver com isso. Esse é o inimigo comum atrás de todas essas crises globais. A conexão entre o regime iraniano e o Kremlin, por exemplo, é muito evidente, né? Só não é claro de ver, não precisa fazer estudos profundos, nada disso, né? E os dois estão formando uma aliança de terror que busca desestabilizar tanto a Europa quanto o Oriente Médio. E vou de novo falar para vocês muito rapidamente o que eu já disse. O 7 de outubro de 2026, onde o Hamas assassinou mais de 220 pessoas, mais de 1.200 pessoas, e também onde ele sequestrou mais de 200 pessoas, tem a mão, se vocês olharem, todo aquele armamento é armamento russo, aquelas Kalashnikov que os terroristas usam, fornecido pela Rússia, isso, né? Diretamente. Ele manda, lógico, ele manda para o Irã e o Irã manda e distribui para o Hamas, para o Hezbollah, coisas assim. Aqueles foguetes são tudo, os russos foram lá ensinar o Hamas a fazer. Então, essa conexão existe entre o regime iraniano e o Kremlin e os grupos terroristas. É evidente, ele forma uma aliança do terror que busca desestabilizar tanto a Europa quanto o Oriente Médio. Essa é minha opinião, e eu digo com certeza, a ideia deles era, no primeiro momento, pelo menos se desse certo na Ucrânia, reconquistar os países que faziam parte do bloco da cortina de ferro para o lado russo, né? Então, chamar tudo de volta sobre um tsar, que imaginava-se um tsar, uma rainha Catarina, que governaria com mão de ferro e a população sofreria as consequências. A Rússia ela elogia acordos de paz, por exemplo, em outras regiões, não na Rússia, né? Em outras regiões, mas ela se recusa terminantemente a cessar a agressão em solo ucraniano. São cínicos, são criminosos, e mesmo acumulando perdas históricas. Lá, mais de 1.300.000 militares são as baixas, mas ela não quer, apesar dessas baixas, fazer nenhum acordo de paz. Eles que são o principal obstáculo a isso. E diante desta realidade, a Ucrânia abriu uma nova e decisiva frente de batalha. A destruição total da capacidade de exportação de petróleo e da logística da Rússia. A superioridade militar e tecnológica da Ucrânia
este complexo, né, militar industrial da Ucrânia, ele evoluiu para se tornar um dos mais avançados e eficientes de todo o mundo. Atualmente, o país possui seus próprios mísseis de longo alcance e drones de última geração, eliminando a dependência excessiva de fornecedores externos. Zelensky e sua equipe estão negociando contratos de tecnologia militar com potências globais, transformando a Ucrânia em um ator central na segurança internacional. O conhecimento ucraniano em drones, robótica e táticas de campo de batalha digitalizado é hoje incomparável e desejado por nações em todos os continentes. Enquanto isso, a força militar russa mostra sinais claros de inépcia, de incompetência, perdendo mais de 50% do território que ela tinha conquistado inicialmente em 2022. Ela perdeu, ela tinha bem mais, e agora ela perdeu bastante desse território. O controle do Mar Negro foi perdido para os drones marítimos da Ucrânia, desenvolvidos pela própria Ucrânia. E as baixas russas já ultrapassam a marca assustadora de 1.300.000 soldados. O colapso do Império Russo é o novo cenário mundial agora. Eles que queriam começar, a partir da Ucrânia, uma terceira guerra mundial. A Rússia está à beira do colapso graças à inteligência e à força física do vizinho. Quem é esse vizinho? É a Ucrânia, que muitos subestimaram, muitos duvidaram no início desse conflito. As chamadas zonas de extermínio criadas pelas tropas ucranianas estão reduzindo o exército russo de forma mais rápida do que o Kremlin consegue repor as suas tropas. E agora que as pessoas estão se alistar mais no exército russo, já sabedoras do que está acontecendo. A economia de Moscou está tão fragilizada que Putin foi forçado a pedir contribuições pessoais de oligarcas, os maiores milionários e bilionários da Rússia, para sustentar esse esforço de guerra criminoso. E a máquina de propaganda russa tenta manter uma imagem de força, uma imagem de vitória, né? Uma imagem que estão progredindo no campo de batalha, mas a realidade é de um Estado isolado, sancionado e em franco declínio. Até mesmo parceiros comerciais como a China começam a se distanciar das ambições expansionistas e revanchistas criminosas de Vladimir Putin. A tendência histórica indica que após a derrota militar, a Rússia poderá se fragmentar em estados menores, perdendo sua capacidade de ameaçar o mundo. Já disse isso em outros, mas agora eu quero frisar bem, isso é o que eu penso exatamente, né? Papel da Ucrânia como escudo da civilização. A Ucrânia não está apenas lutando por seus quilômetros quadrados, mas sim impedindo que a Rússia avance sobre o restante da Eurásia, que ela avance no pedaço da Europa que estava na União Soviética, e mesmo aqueles que ela pegou à força depois da Segunda Guerra Mundial, que hoje estão independentes, como por exemplo os países bálticos. A Polônia sempre foi independente, mas ela fazia parte do bloco soviético. A Polônia é outro alvo deles, entre outros, né? A resistência ucraniana protege a Europa e expõe a fraqueza de uma hidra que opera através de mercenários, cyberataques e desinformação global. A vitória ucraniana é a única garantia de que a ordem internacional, a ordem mundial, será preservada e que regimes autoritários serão contidos sempre. O sucesso tecnológico e estratégico do presidente e líder ucraniano Zelensky demonstra que o mundo precisa reconhecer esta luta como a defesa final da democracia. O mundo precisa saber que os ucranianos já sentem na pele. Esta é a guerra que definirá o próximo século de liberdade ou opressão. E a Ucrânia está vencendo. E com ela a esperança de um futuro onde a soberania das nações seja respeitada acima de qualquer tirania. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Este é o canal da verdade, aqui não tem mentira, não tem fake news. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.